Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Silmar, bom dia. Sexta-feira, como que a gente fecha aí o mercado? Regina, bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Olha, mercado de commodities agrícolas de maior interesse do Brasil operando em queda nesta sexta-feira. O dia não está muito bom para os negócios, especialmente no mercado de grãos. Soja caindo, agora há pouco na Bolsa de Chicago, 1,1%, milho caindo mais, 2,7%, trigo também, 2,8%, estendendo praticamente o que já aconteceu ontem. Ontem já tivemos quedas expressivas, o mercado está se acomodando com a questão da Ucrânia lá, está deixando de pesar muito sobre os preços, a preocupação com a Ucrânia. Além disso, tem melhora do clima nos Estados Unidos, tem volta de chuvas lá, e isso está dando uma amenizada nas condições das lavouras americanas, e isso é um fator baixista para os preços, especialmente dos grãos, né? Como é o caso da soja, do milho e do trigo, que estão caindo bastante por conta desses, basicamente por conta desses dois fatores nesta sexta-feira, pelo menos por enquanto. O mercado está em andamento ainda. Na Bolsa de Nova York também cai o café, 2 pontos percentuais, açúcar não é diferente, a correção forte. O clima aqui no Brasil está bom para a colheita, tanto de café quanto de açúcar. O Brasil é o maior exportador desses dois produtos, isso pesa no mercado internacional com perspectiva de uma grande safra aqui no Brasil. Suco laranja também, o mercado que estava bastante aquecido, está sofrendo uma correção hoje, 1,5%, mas mantém ainda preços bastante elevados. Na contramão aqui no sentido positivo está o algodão, voltando a subir 0,4%, e também o cacau, que é outro mercado aqui com pouca oferta global, tem quebra de safra na costa da África, na costa oeste da África, especialmente na Costa do Marfim, que é o principal produtor nacional de cacau, mundial de cacau. A situação não está boa por lá, o cacau está subindo bastante ultimamente e hoje não é diferente. Boi gordo no mercado futuro da B3 está tentando aqui uma recuperação depois do tombo dos últimos dias, está subindo um pouquinho agora há pouco, pelo menos o contrato de julho, em 0,2%. Lá fora, petróleo caindo, 0,6%, 83 dólares e 30 centavos o barril agora há pouco, e o mercado financeiro com o dólar em queda, 0,8% aqui no Brasil, R$ 4,72 é a cotação da moeda americana, e o mercado de ações praticamente estável, com poucos negócios, pelo menos por enquanto, nesta sexta-feira, Regina. Silmar, e qual é a sua análise em relação a esse menor índice da taxa de desocupação encerrado aí em junho, né? Que teve o menor índice desde 2014. Olha, veio melhor que a expectativa. A expectativa dos analistas era do índice de desocupação, de desemprego, né, de 8,2%, veio 8% redondos, mostrando uma queda em relação ao trimestre anterior e também em relação ao mesmo trimestre do ano passado. São as duas comparações que o IBGE costuma fazer. Então, índice positivo, um dado positivo aqui da situação do desemprego no Brasil, embora o patamar ainda continue elevado. 8% é bastante coisa para um país que precisa gerar mais empregos, né? Então, a geração de novos empregos está muito lenta ainda. Mas são dados positivos, em termos de melhora, pelo menos, em relação ao que se tinha até o trimestre anterior. É o melhor índice para esse trimestre desde 2014, então um dado positivo nesse sentido. Agora, com as condições negativas que persistem, subutilização, 17,8%, chamado subemprego, né? Ainda é alto, embora caindo também em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre ano passado, ou seja, tem também o seu lado positivo, embora continue bastante elevado. Pessoal sem carteira, aumentou a população sem carteira assinada, 13,1 milhões de pessoas, um aumento de 2,4%, isso não é bom. Outro dado aqui que chama a atenção também é a questão que é o lado positivo, aliás, parece negativo, mas não é, setor agropecuário, menos 5% de geração de novos empregos nesse segundo trimestre. Parece um dado negativo, mas é somente a agricultura, que tem os seus momentos de safra e de entre-safra. Esse trimestre aqui é o trimestre de entre-safra da soja, por exemplo, então tem pouca oferta de emprego nesses setores aqui de colheita, por exemplo. Em compensação, o setor de transporte cresceu 4,3%. Transporte e armazenagem, por exemplo. Tem tudo a ver com o agronegócio. É que o pessoal não liga uma coisa com a outra. O IBGE separa as atividades, mas tudo tem a ver com o transporte. Você colheu a safra lá no primeiro trimestre, no segundo está transportando, está armazenando. E aí cresce esse setor. Então, chama atenção para esse detalhe aqui, que tem tudo a ver com o agronegócio. Cresceu o setor de transporte e armazenagem em 4,3%. Aí a contribuição positiva do nosso agronegócio, Regina.
Certo, Silmar, obrigada aí pelas observações, pelos destaques. Um bom fim de semana para você e segunda a gente te espera aí com mais análises para gente. Ótimo, boa tarde, bom fim de semana.